Gente linda do Dani a paz, eu tô aqui agora para ensinar para vocês uma coisa, cara, que eu tô aprendendo demais no meu casamento e que depois que eu aprendi e que eu comecei a colocar em prática, deu uma diferença fenomenal no relacionamento meu com a Eli. E eu inclusive achei até na palavra de Deus base para defender isso que eu vou te ensinar agora. Tudo na vida, tudo que você vai falar, toda conversa, todo tipo de relacionamento verbal, tô falando de comunicação, entre o marido e a esposa, ou entre você e seus irmãos, ou até, inclusive, entre você e Deus, cara. Tudo depende de uma coisa, o tom da conversa. Se você pegar lá em João, no capítulo 11, a história de Lázaro, todo mundo conhece, aquele amigo de Jesus que ele ressuscitou, tem uma coisa que eu não tinha prestado atenção, que eu quero falar para vocês. Quando Jesus ele chega em Betânia, que é a cidade onde Lázaro morava, onde ele já estava morto, Lázaro tem duas irmãs, a Marta e a Maria. Você deve conhecer elas daquela história de uma estava trabalhando, a outra ouvindo a palavra de Deus e tal. O que eu aprendi nessa passagem que eu estou colocando na minha vida conjugal e que está funcionando demais, cara? A mesma verdade pode ser dita de várias maneiras. Dependendo do jeito como você fala, dependendo do tom, a conversa tem todo um outro andamento. Ainda que você tenha razão ou não tenha razão, você perde a razão quando você usa o tom errado. Por exemplo, Jesus quando ele chega em Betânia, a primeira a chegar até ele é Marta. Quando Marta chega até ele, ela fala: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que Jesus responde para ela, dando uma exortação nela de uma vez. Fala assim: querida, eu sou a ressurreição e a vida. Você não crê nisso? Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Você não crê nisso? Parece que Jesus dá um puxão de orelha em Marta. A Bíblia não nos dá o tom a maneira como ela disse, né? Mas dá pra gente entender pela resposta de Jesus. Para Marta, ele dá a atravessada, ele fala assim: escuta, você não crê nisso não? Meio que falando para ela: e aí, qual é a sua? Só que Maria chega logo depois, Marta lá no verso 20, Maria mais para frente, João capítulo 11. A Maria quando chega para Jesus, ela fala a mesma coisa, fala: mestre, se você tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. E Jesus chora. Por que Jesus teve uma reação diferente com Marta e diferente com Maria? Eu creio que é pelo tom de voz. Então, muitas pessoas procuram o dom de Deus. A partir de agora eu quero que você tenha o tom de Deus. Foi horrível essa piada, mas pelo menos você vai guardar. As mesmas verdades podem ser ditas de um jeito muito mais leve. Por que você não fez isso? Querida, eu já não te falei assim. A gente não tem nem coragem de brigar com pessoa mansa. A pessoa mansa quebra a gente no amor. Então a minha dica para você hoje é o seguinte: cuidado com o seu tom. Cuidado com o jeito que você fala. Às vezes você tem razão, às vezes você está falando uma verdade, mas pelo tom agressivo que você fala, pelo tom pesado e desnecessário que você fala, você gera uma ira no outro, e esse outro, por orgulho próprio, que é uma desgraça também, você vai querer responder no mesmo tom, e aí vai querer um gritar para saber quem grita mais alto que o outro, e aí, filho, aí o cocô foi espalhado na história inteira, aí deu tudo errado, aí vai ter que buscar perdão, enfim, para não chegar nisso, que o seu tom seja o mesmo tom que Jesus usaria. Jesus sabe a hora de falar, o jeito de falar, o modo de falar, e aí as verdades vão sendo embutidas. Eu já te falei para não ser assim. Escuta, você não acha melhor a gente fazer tal coisa? Olha, eu estava pensando assim. Por que você não fala assim? Por que você não faz isso? Diferente de ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Casamento nenhum, por mais espiritual que você seja, você aguenta gente grossa. E desde que eu entendi isso, e desde que ele entendeu isso, o nosso convivência tá a coisa mais gostosa do mundo. Verdades sendo ditas de um jeito fofo e amável é sucesso garantido. Isso é fala mansa que a Bíblia manda a gente ter. Quem sabe vai ser assim, com essa postura, que você vai ganhar o teu marido para Jesus, a tua esposa para Jesus, namorado, namorada, pai, mãe, etc. Eles vão ver a mansidão com a qual você fala com eles, e isso vai ser aquele atrativo que estava faltando para aquele desejo de ter a mesma vida diferente que você tem a partir do momento que Jesus entrou no teu coração. Em nome de Jesus, você tenha sido abençoado. Eu sou Daniel Saad, a gente se vê na eternidade. Um beijo, te amo de verdade. E eu vou almoçar agora na cidade, porque eu tô com fome e eu tenho que manter esse corpinho, né, gente? Deus sabe.